Prezados irmãos, ouvintes que nos ouvem através da internet, vamos fazer neste momento a nossa meditação, que cabe a mim, como dispenseiro desta palavra, nomeado pela direção da igreja, para compartilhar com os irmãos os ensinos de nossa doutrina, que é, por conseguinte, o Evangelho do nosso Salvador Jesus, que esta igreja traz-lhe com tanta segurança, mostrando a tantos quantos nos ouvem, uma mensagem que não deixa dúvida, mas que esclarece com muita convicção e fé daquilo que realizamos através da mensagem desta igreja. Hoje nós iremos falar sobre os santos e a regeneração. É um assunto que é conjugado uma coisa com a outra, porque é através dos santos que nos traz o direito de nós alcançarmos a regeneração para nossa alma como filhos de Deus. Irmãos, nós sabemos que Deus, o nosso Pai, Ele sempre precisou de criaturas santas nesta terra, para anunciar a sua palavra, os seus ensinos e, por conseguinte, o seu evangelho. Lá no passado, os santos profetas, que foram homens santos e tementes a Deus, receberiam eles a virtude do Espírito Santo de Deus para anunciar a verdade, para anunciar a salvação e, por conseguinte, o autêntico poder de Deus que manifestava sobre aqueles homens. Por exemplo, tivemos lá no princípio da raça humana, o profeta Abraão, Isaac, Jacó. Tivemos também o profeta Moisés, Elias, Eliseu, quantos outros que foram homens tementes a Deus, e a sua vida era um exemplo vivo de fé perante aquelas pessoas que faziam parte da sua vida, da sua existência naquele tempo. Mesmo que fosse para prejudicar a sua vida, até mesmo em casos extremos, até a morte, mas eles não negavam a sua fé, porque amavam a Deus sobre todas as coisas. Isto é poder de Deus na vida de uma pessoa santificada na terra, porque nós estamos falando sobre o poder dos santos. Foram estes profetas do passado, com uma vida santificada ligada a Deus, que anunciaram que o Messias viria a esta terra para ser o Salvador da humanidade. Passaram anos, passaram séculos, mas a palavra de Deus se cumpre, e se cumpriu. Jesus veio, por obra e graça do Espírito Santo, através de Maria Santíssima, a nossa mãe espiritual, a mãe de Jesus. Logo na sequência, nosso Jesus cumpriu a sua missão, e formou os seus apóstolos, dando a eles os ensinos necessários para levar uma mensagem de paz, de amor e de conhecimento de uma vida com Deus. Mas veja, irmãos que me ouvem, que o nosso Deus, Ele sempre manifestou o seu poder e a sua glória através dos seus santos e através dos seus anjos. Como está relatado nesta mensagem, quando aquele anjo de Deus manifestou a Zacarias, dizendo as seguintes palavras: Zacarias, a tua súplica, quer dizer, a tua oração foi ouvida nos céus, e a tua esposa dar-te um filho. Irmãos, aí está comprovado que Deus manifesta o seu poder e a sua glória na vida daqueles que crê na sua mensagem e nos seus ensinos. Em outra parte também que está registrado na mensagem que nós já
o fizemos, está dizendo o seguinte: para mostrar aos irmãos o poder dos santos que são enviados à terra, olha o que está registrado em nossa mensagem, quando o poder de Deus manifestou na vida daqueles servos de Deus, enviando outros servos que já tinham deixado o seu corpo, que já estava nos céus, mas deu a eles o direito de voltar novamente à terra. Olha como está registrado para confirmar esta verdade. Outra vez veio Santo Elias na companhia de Santo Moisés, e ambos apareceram a Jesus quando ele estava no Monte das Oliveiras, e foi visto por São Pedro, por São João e por São Tiago. Irmãos, eu estou mostrando estes fatos para nós chegarmos no momento, na vida atual desta igreja, porque falar sobre a Santa Avó Rosa, falar sobre o Santo Irmão Aldo, sobre a nossa doutrina isoladamente, muitas vezes alguém pode querer até certo ponto trazer alguma dúvida. Por isto nós mostramos dentro do Evangelho de Jesus quanto o poder de Deus manifestou na terra através de pessoas santas, pessoas tementes a Deus e que obedecessem por conseguinte os seus ensinamentos. Irmãos, nos dias atuais, é este mesmo poder de Deus e de Jesus que tem sido manifestado nesta igreja, porque cumpriu uma das mais importantes promessas do nosso Senhor e Salvador Jesus, quando ele disse que voltaria e que não deixaria o seu povo órfão, como está registrado no Evangelho de São João, no capítulo 14 e 16. Esta promessa se cumpriu. A Santa Avó Rosa veio, está entre nós, em espírito e em verdade, abençoando, guardando e protegendo. E da mesma forma, observam bem, da mesma forma que lá no passado, Deus, o nosso Pai, manifestou o seu poder na vida dos profetas, nos dias atuais, Jesus, o nosso Salvador, manifestou o seu poder e a sua glória através da Santa Avó Rosa, o Consolador de sua promessa. E exatamente por isto que nós estamos vivendo no tempo da regeneração, o tempo da consumação da obra de Deus aqui na terra. Irmãos, o que significa regeneração? É uma pergunta, e esta pergunta nós temos a resposta clara e objetiva, quando disse assim: a regeneração é a transformação do homem arrependido, convertido, que conheceu a verdade, resolveu a deixar dos pecados e, havendo passado para o reino dos céus, vive em novidade de vida e, por conseguinte, vive em santificação. Isto, meus irmãos, é a regeneração. Todos nós que aceitamos o Evangelho de Cristo, que aceitamos as suas promessas na vida, na pessoa da Santa Avó Rosa, e nos últimos tempos, em outra promessa de Jesus, que também está registrado aqui no contexto, quando ele, Jesus, revelou a sua doutrina e disse aos seus discípulos lá no seu tempo, observam bem, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, mas elas ouvirão a minha voz, e aí haverá um só rebanho e um só pastor. Então, meus irmãos, voltando ao raciocínio anterior, nós temos estes dois santos na atualidade, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, que receberam as revelações diretas de Jesus para governar e para dirigir esta igreja. Somos uma igreja forte que não teme o poder do mal, porque estamos ligados a uma fonte de poder e de glória que é o reino dos céus. Tem um poder superior,
a tudo quanto existe nesta terra e neste mundo, porque é o poder de Deus, Criador dos céus e da terra. É neste poder, é nessas virtudes que a Igreja Apostólica está firmado na verdade. Então, meus irmãos, precisamos crer, precisamos obedecer com muita sinceridade nestes santos de Deus. Referindo o poder dos santos, a obediência, a nossa doutrina, a disciplina, a consagração da nossa vida como povo de Deus, eu tenho aqui um recado, podemos dizer assim, do nosso santo irmão Aldo, quando ainda estava entre nós fisicamente. Em um dos boletins, ele publicou as seguintes palavras, referindo-se ao poder dos santos, a nossa doutrina, a nossa disciplina, exatamente porque estamos vivendo na regeneração, o tempo da consumação da obra de Deus na terra, diz o nosso santo irmão Aldo. Assim foi que no tempo presente, o nosso Senhor Jesus preparou a Santa Avó Rosa, através dela revelou a perfeita doutrina e disciplina como regra moralizadora de boa conduta para o Filho de Deus. A santificação do seu povo ensinam a crer no poder do Pai, a respeitar os santos de Deus, Maria Santíssima, os santos apóstolos, os santos profetas, pois eles são vivos, poderosos, e foram galardoados com todo o poder dos céus, para guardar, amparar os filhos de Deus, e a todos os que aceitarem a verdadeira doutrina, praticarem a perfeita disciplina em sua vida, e forem consagrados, santificados, justos, honrados, piedosos, diante de Deus e diante dos homens. Palavras do profeta Santo Irmão Aldo, que nos traz o conhecimento do poder e das virtudes dos santos, nos tempos da regeneração em que estamos vivendo. Mediante todos estes ensinos, irmãos, todos nós, que já somos convertidos, já assumimos o compromisso de filho de Deus, estamos vivendo no tempo da regeneração. Nós já fomos regenerados, nós já vivemos em novidade de vida, como disse a doutrina do Evangelho. Então, precisamos nós ser como a luz a brilhar através dos nossos atos. Não é mais tempo de ficar dando trabalho, um daqui, outro dali, causando os problemas e empecilhos quanto à nossa disciplina. Irmãos que me ouvem, muito cuidado com o seu procedimento, com a sua maneira de viver, porque os nossos atos precisam estar à altura do nosso compromisso. E muitas das vezes deparamos com situação que uma coisa não condiz com a outra, e isto, meus irmãos, entristecem a Santa Avó Rosa, entristece o Santo Irmão Aldo, porque eles querem uma igreja perfeita, unida, uma igreja que veio dos céus, que tem o poder, a virtude do Espírito Santo constantemente em nosso viver. Irmãos, hoje, neste momento, nós estamos realizando esta reunião de oração, e mediante a estes ensinos, concluindo este raciocínio, todos que me ouvem nesta noite, reflitam consigo mesmo, se os seus atos estão condigentes com a verdade, com a nossa doutrina e com a nossa disciplina, e se porventura alguns tiverem desacordo, é momento de pedir perdão ao nosso Deus, ao nosso Salvador Jesus, porque eles espiritualmente aqui se fazem presente, junto com a Santa Avó Rosa, junto com o Santo Irmão Aldo, para atender as nossas orações. Então, meus irmãos, cada um seja sincero consigo mesmo, porque diante de Deus, nada passa por despercebido. Muitas vezes, alguém quer enganar a um, a outro, mas enganam a si próprio. Diante de Deus e dos seus santos,
nada passa por acaso. E aqui reina o poder e a glória de Deus. Vocês sabem disso. A igreja veio dos céus, foi restaurada na terra com a missão de formar um povo para um dia ser levado aos céus. Irmãos, o que está acontecendo? Sejam leais consigo mesmo, cumpra aquilo que um dia prometeu. É de inteira responsabilidade de cada um de nós. A nossa obediência, o nosso amor, a nossa fé. Estamos ligados a uma fonte de poder, então precisamos fazermos a nossa parte. Isso é bem verdade. Se quiserem ser bem-aventurado em sua vida e posteriormente alcançar a vida eterna, o caminho é esse. Por isto, estamos vivendo no tempo da regeneração, tempo da consumação da obra de Deus. Vamos sempre avante nesta jornada. E aí eu quero relembrar palavras de Jesus, registradas no livro do Apocalipse, para o nosso apóstolo São João, quando Jesus disse assim: "Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida." É esta mensagem, é isto que Jesus irá nos conceder, se fizermos a nossa parte, como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Amém? Que assim seja. Agora, neste momento, nós iremos passar pelo momento tão esperado de nossa reunião de oração. Momento em que todos nós teremos a oportunidade, através da fé, falarmos com Deus e com os seus santos. Irmãos, só relembrando um pequeno trecho, quando o anjo de Deus apareceu e diz a Zacarias: "Zacarias, a tua oração foi ouvida nos céus." Irmãos, nós temos o mesmo povo, nós temos a mesma fé, é o mesmo Deus que está nos céus, naquele tempo, hoje também. Então creia, meus irmãos, que as nossas orações irão ser ouvidas por Deus e pelos seus santos. Em outras palavras, as nossas orações irão ser ouvidas nos céus. Assim eu convido todos a ficar de pé e vamos entoar o hino de número 84, o Espírito Santificador. Então, neste momento, é momento de muita fé, para que cada um de nós possamos falar com Deus, com seus santos, aquilo que se faz necessário para a nossa vida,
para o nosso parente, enfim, cada um faça aquilo que propor do seu coração. Façam as suas orações. Amém. De número 81, glória e louvor. Vamos cantar. Amém. Agora, neste momento, de uma forma geral, vamos agradecer ao nosso Deus por tudo quanto nos concedeu. Em sentido de oração, irei fazer a oração final. Glorioso e eterno Deus, nosso Pai, quanto te amamos, ó Pai, pela restauração de tua verdadeira igreja, que junto com Jesus, o teu amado Filho, nos concedeu nestes dias, uma igreja santa, pura, perfeita, imaculada. Quanto ao Evangelho de Jesus, quanto aos teus ensinos, temos a plena convicção e fé que as nossas orações neste momento foi ouvida nos céus, porque aqui se fazem presente em espírito e em verdade o autêntico poder de Deus e dos seus santos poderosos. Ó Santa Avó Rosa, querido profeta, santo irmão Aldo, conceda a todos nós aquilo que neste momento nós solicitamos do Espírito Santo. Leve a eles o nosso louvor, a nossa adoração sincera, e assim traga de volta as bênçãos que nós tantos almejamos para cada um de nós. E unida, Senhor, ao Santa Avó Rosa, unida ao santo irmão Aldo, nós te amamos, nós te louvamos por tudo quanto tem nos concedido. Santa Avó Rosa querida,
Dai-lhes esta bênção tão preciosa, e nós, unidos em uma só fé, louvamos e glorificamos o teu nome de Consolador. Profeta Santo Irmão Aldo, último supremo pastor, também neste momento eu suplico a bênção da Senhora ó Santa Avó Rosa, que estejam sobre estas vidas, cujos teus filhos colocaram nesta caixa de pedido de oração, com tanta esperança, porque crê verdadeiramente na tua missão de Consolador, que consola aqueles que sofrem, que traz a bênção do Pai e do Espírito Santo para todos os teus seguidores, para todos os teus filhos. Santa Avó Rosa querida, atenda estas orações que os teus filhos te pedem, que estão nesta caixa de pedido de oração. Santa Mãe querida, resolve estes problemas, dê a eles vida, saúde e muita paz. E neste momento, ó Santa Avó Rosa, quantos dos teus filhos que ainda estão te suplicando, pedindo a tua bênção, atenda estes pedidos, conceda aquilo que for de justiça, dá-lhes a tua bênção, a tua graça, a tua paz e o teu consolo. E neste momento, ó Santa Avó Rosa, eu peço a bênção da Senhora, de Jesus, do nosso Santo Irmão Aldo, para o nosso ministério, para que possamos formar um ministério forte, um ministério que não teme o poder do mal, porque estamos na Igreja da Verdade, dirigida pelo Reino dos Céus. E que este ministério possa ser como a luz a brilhar para dirigir os passos desta igreja, juntamente com a nossa querida direção. Santa Avó Rosa, também dê a bênção, a graça, a proteção, a inspiração dos céus, para a direção de nossa igreja, para que eles possam conduzir esta igreja nos retos caminhos, até a presença de Deus. E nós, unidos em uma só fé, louvamos e glorificamos o Reino dos Céus, que hoje na terra está representado por esta Santa Igreja. Por tudo isto, a nossa gratidão sincera. E assim, ó prezados ouvintes, irmãos apostólicos, receba a bênção de Deus, o nosso Pai, na comunhão do Divino Espírito Santo, a bênção de Jesus, de Mãe Maria Santíssima, a bênção da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, esteja em nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém. Está terminada a nossa reunião. A paz do Senhor a todos e até uma outra oportunidade.